programa de hoje, você vai ver a história de superação da brasileira que saiu do sertão da Bahia, superou a miséria para crescer no mundo dos negócios em São Paulo. Jeane Porto e o esposo Ricardo vão contar detalhes do caminho para a vida de sucesso. Veja também como nasceu o Projeto Canaã e a construção do novo Templo de Brasília. Você sabe o que é Fogueira Santa? Entenda também no programa de hoje. Meu Senhor Deus, por que me abençoa com esses presentes? Eu não tenho filho. O herdeiro de tudo que tem me dado será Eliezer de Damasco. Ele será o herdeiro. Deus não é o meio para o seu fim. Deus é o começo, o meio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é tudo. E se ele não for o tudo para você, você não vai ter o tudo dele. O programa Entre Linhas está no ar. Começamos com a história dessa grande empresária. Referência na área da beleza em São Paulo, a maior metrópole do país. Quem vê essa mulher de sucesso hoje não imagina a trajetória que ela percorreu para chegar até aqui. E quem a conheceu no passado, certamente não poderia imaginar que ela conquistaria tanto. Eu sou da cidade de Irecê, lá no sertão da Bahia. Lá no sertãozão mesmo. E eu tive uma infância lá muito difícil. Eu me chamo Jeane Porto, hoje eu sou empresária, né? Eu fui uma pessoa que viveu lá até os 14 anos, né? Passei fome, passei frio, dormia no chão. Meu pai não tinha condições nenhuma, meu pai era taxista, minha mãe costureira. E o que eles trabalhavam era só para a gente comer. Durante muitos dias a gente ficava sem ter, né, o básico ali para se alimentar. O dinheiro que ele ganhava era só para sustentar a gente. Minha mãe aos 29 anos já tinha 7 filhos. Então por aí você já dá para imaginar um pouquinho, né? Eu era tão pobre, miserável, tinha uma vida tão frustrada, que eu, criança, com mais ou menos uns 10 anos de idade, eu ia nos açougues e falava assim para os açougueiros, né? Tem como vocês separar essas peles aí da carne que vocês não vendem, para me dar para os meus cachorrinhos, né? Porque eles estão passando necessidade, estão passando fome. Só que os açougueiros sabiam que, na verdade, não era para cachorrinho nenhum, né? Que era para mim e para os meus irmãos. E assim eles faziam, separavam aquelas peles, aqueles restos de carne que não vendia, pegava aquilo ali, chegava em casa, preparava para mim e para os meus irmãos, e era o que a gente muitas vezes se alimentava durante o dia inteiro, era aquele o nosso alimento. Muitas vezes eu fui em resto de feira, pegar verduras, legumes, que ninguém queria comprar, eles jogavam no lixo, eu e meus irmãos iam lá, e pegava aqueles restos de alimento para a gente se alimentar. E assim foi muitos anos, foi a minha infância inteira desse jeito. A história da família de Jeane era exatamente a mesma da maioria dos moradores de Irecê naquela época. Um lugar que já nasceu em meio à pobreza. Brasil, a mesma época, final dos anos 40. O Nordeste brasileiro vive uma realidade conhecida desde os tempos imperiais. Não existe guerra, a terra é fértil, mas também chove pouco. Os nordestinos sofrem com a fome e a miséria provocadas pela seca. 50 anos depois. Eu queria conseguir matar ele, para mim não ver chorar com fome. Eu penso de matar meu filho. Com certeza eu penso em matar. Porque eu não vou deixar meus filhos chorar com fome,
7 filhos chorando com fome, amanhece o dia com fome, não tem nada para dar meu filho. E eu também com fome. Eu só imagino isso, de matar que fica mais melhor, porque se eu matar, para mim fica mais melhor, porque o filho fica sofrendo do certo que ele quer ver sofrendo. Tenho 6 filhos, está aí uns no estudo aí, precisa caderno, precisa lápis. Tudo, pai, traz um lápis, porque é 10 centavos no lápis, não posso comprar para dar um filho. O maior desgosto da minha vida. Tem hora que até fica assim pensando como é que vai ser. Há também aqueles que se matam, tiram a própria vida por não conseguir vencer a seca. O índice de suicídio é alto no sertão. Quando ele chegou, eu percebi logo que havia alguma coisa de errada, porque estava todo mundo esperando assim que ele chegasse todo feliz, como ele era uma pessoa alegre, sorridente. Quem conhecia ele sabe. Ele era uma pessoa assim, amigo, e ele chegou muito triste. E eu perguntei para ele, o que aconteceu? Ele olhou para mim e disse, nada, deixa para lá. Eu disse, fala, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Ele disse, nada. Aí eu disse, não, tem alguma coisa errada. Aí ele disse, olha, acabaram-se todos os nossos sonhos. Mas eu vou fazer uma viagem, você cuida de tudo. Eu falei, que viagem você vai fazer? Ele disse, uma viagem. Só que eu pensei que era uma viagem para algum lugar aqui perto. Então ele teve tempo de fazer essa carta. Ele pensou tudo, pensou na humilhação que ele passou, em todas as dores, as angústias que ele teve dentro do banco, sempre na esperança de dar certo. Ele deixou essa carta aqui para nós, que eu acredito que tenha sido feita na hora do jogo. Ele é 18/11/98. A Edna e meus filhos. Desculpe por isso que fiz com a minha vida. Não suportei a pressão. Depois de quase 7 meses tentando um empréstimo no Banco do Nordeste, não consegui. Talvez com a minha morte, alguma coisa possa melhorar para vocês. Eu amei muito vocês até o último dia da minha vida. Se puderem, me perdoem. Que Deus se apiede da minha alma. Adeus. Por quase 15 anos, essa foi a realidade de Giane. Até que um dia, minha mãe se revoltou com aquela situação e falou que a gente não ia mais viver aquilo, de comer resto de alimento. Então ela decidiu que a gente iria embora para Brasília, achando que com a força do braço nossa vida melhoraria, Chegando em Brasília, a situação não mudou muito, porque também a gente não tinha estudo, meus pais também não tinham uma profissão. E aí eu também não aguentei aquela situação de ver meus pais saírem do sertão e ir para Brasília numa expectativa de uma vida melhor e nada melhorar. Então, aos 19 anos, eu deixei minha mãe, meu pai, toda a minha família e vim me aventurar em São Paulo, na casa de um parente, imaginando, que ali eu ia ser feliz, que ali toda aquela frustração ia acabar e que eu ia começar uma nova história, uma nova vida. E mais uma vez vim com a força do braço e tornei me enganar. As coisas aqui em São Paulo ainda pareciam ser mais difícil ainda, porque longe da família, longe do apoio, das pessoas que a gente ama. Então nada foi fácil. O censo da população de rua de São Paulo, concluído em 2016, mostrava que 71% do total das pessoas em situação de rua, naquele ano, eram migrantes. Pessoas que chegam à capital paulista com um sonho, mas tropeçam nas dificuldades e, muitas vezes, perdem as esperanças diante das inúmeras portas fechadas que encontram no caminho. Giane não chegou a morar nas ruas, mas por longos anos enfrentou grandes dificuldades. Aí depois, com um tempo, eu e a minha outra irmã alugamos um cômodo no qual a gente não tinha fogão, não tinha geladeira, não tinha nada. A gente dependia dos vizinhos, muitas vezes, dar um prato de comida para nós. E eu achava que eu, sendo nova, já tinha o 2º grau, ia arrumar emprego fácil. Me enganei.
Em 3 meses eu passei por 6 empregos. Nada dava certo para mim. E aí, com tudo isso, eu conheci o meu esposo. Juntou a miséria com o miserável. Porque eu não sei quem que era mais miserável dos dois, se era eu ou se era ele. Meu nome é Ricardo, eu tenho 43 anos, sou empresário da área da beleza. No começo da minha vida, eu comecei aos 14 anos saindo da casa dos meus pais para poder trabalhar, para sustentar, porque meus pais já não tinham mais condições naquele momento. A gente passava uma situação difícil. Então eu saí da casa dos meus pais e fui trabalhar por um prato de comida. Eu morava num cortiço, ali na João Teodoro, no Paris. E nesse cortiço, eu lembro que era um quarto, né? Não tinha pia, não tinha tanque, não tinha banheiro, porque era coletivo. E muitas das vezes, quando a gente ia utilizar, a gente tinha que pegar uma fila para poder utilizar um simples banheiro, para poder utilizar o tanque, para poder lavar roupa. Então, naquele momento na minha vida, qual era o meu sonho? O meu sonho era alugar um cômodo com banheiro. E foi assim, né, que a gente casou. Depois que a gente casou, eu fui morar com ele num porão. Eu lembro que numa noite, a gente acorda com aquele movimento, aquele barulho, e quando eu me levanto da cama, que eu acendo a luz, aquele cômodo que a gente tinha alugado estava cheio de rato. E eu percebi ali que eles eram verdadeiros moradores, que eu era o intruso. Então, foi uma vida frustrada. No total, para resumir, foram 18 anos pagando aluguel. Foram mais de 20 anos trabalhando para as pessoas. Eu engravidei da minha filha, as coisas piorou mais ainda, porque com uma criança, com um bebê, e a gente depois morava em 2 cômodos. Piorou mais ainda, porque aí já não era mais só eu e ele, né? Tinha uma criança para sustentar. Aquela criança estaria fadada à mesma trajetória de miséria vivida por seus pais até ali. Mas Jeane finalmente encontrou uma porta aberta. A única porta que poderia levá-la ao encontro de uma nova história. Quando eu cheguei na igreja, né? Eu cheguei bem na época da Fogueira Santa e eu prestei muita atenção no testemunho que a moça estava contando. Lógico, ela tinha muitos bens materiais, mas não foi aquilo que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção é que ela tinha um brilho no olhar, uma alegria assim que você via que vinha de dentro para fora ali nela. E quando ela começou a falar do Espírito Santo, eu olhei assim e eu falei, é isso que eu quero, é isso que me falta. Eu quero conhecer esse Deus, como que eu faço? E ali nasceu aquele interesse em mim, de conhecer aquele Deus. Era muito bonito todas as conquistas que ela tinha, mas não foi isso que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção foi a leveza dela, sabe? E quando ela falou desse Deus, eu falei, eu nem sabia que existia um Deus desse. É isso que eu quero para minha vida, eu quero conhecer esse Deus. É assim que muitos se sentem. Incompletos. Do que adianta ter sucesso financeiro e um casamento fracassado? Faturar alto e ter que gastar quase tudo em remédios e tratamentos? Ter uma linda casa, mas dentro dela ser um inferno? Deitar na cama mais cara e macia e não conseguir pegar no sono, tomado por uma depressão? Só existe uma coisa que pode completar você: o Espírito Santo. Esta deve ser a sua prioridade. Quando você o quiser mais que tudo, Ele lhe dará mais que tudo que você quiser. Os resultados da Fogueira Santa impressionam. A fé inteligente praticada pelas pessoas que tomam essa atitude transformam todas as áreas de suas vidas, começando pela transformação interior. E ali então nasceu o interesse em mim, de conhecer esse Deus. A gente mergulhou de corpo, alma e espírito naquelas palavras que o homem de Deus falava e que a Bíblia falava com a gente.
Eu sabia que eu tinha que me tornar uma nova pessoa, uma nova criatura. E isso o homem de Deus falava, que a gente tinha que nascer de novo, ser uma nova pessoa. E ele começou a falar que isso só era possível através do Espírito Santo. E quando eu entendo sobre o Espírito Santo, aí eu parti por tudo ou nada. Tudo que o homem de Deus falava, a gente colocava toda a força. E após uma busca maravilhosa na igreja, eu fiquei bem frustrada porque eu não recebi o Espírito Santo ali. Mas eu queria tanto que no dia seguinte eu resolvi fazer um jejum de 24 horas. Eu me tranquei no meu quarto. Foi maravilhoso, porque foi de imediato. Não tem nada que eu possa explicar para o Senhor desse dia que eu recebi o Espírito Santo. E ali, toda a tristeza de uma infância, toda a frustração de uma vida de fome, de miséria, de tristeza, morreu ali, naquele momento. Eu não sei explicar, mas ali nasceu uma guerreira. Ali o fogo entrou dentro de mim. Ali Deus soprou nas minhas narinas e ali eu tive vida. Só ali eu tive vida. Havia o brilho no olhar, alegria, prazer em estar viva, porque antes eu não tinha. Eu perguntava para Deus por que eu nasci para viver uma vida desse jeito, de fome, de miséria. E quando eu casei, idealizava uma vida feliz e continuava com uma vida frustrada. Então eu sempre me perguntava para Deus, por quê? Por que eu nasci? Para quê? Por que eu não fui um aborto? Várias vezes eu me perguntava isso. Mas ali não. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo fazia sentido. Eu tinha prazer em estar viva, eu tinha prazer em falar de Jesus. Eu não conseguia mais ser a mesma. Mesmo às vezes num ônibus lotado, eu tinha o prazer em ajudar as senhorinhas que chegavam. Eu levantava, dava o meu lugar. Eu já me preocupava com as pessoas. Eu queria falar desse Deus. Eu queria que toda a minha família soubesse que esse Deus existe, que Ele não é só de ouvir falar. Então ali, realmente, eu nasci ali, naquele momento. Aquele era apenas o início de uma nova vida para Jeane e Ricardo. Veio a fogueira santa. No primeiro dia que foi ensinado para a gente sobre a fogueira santa, eu entendi o que eu tinha que fazer. Eu entendi porque que minha vida era frustrada. Assim é a visão das pessoas. Baixa, pequena. Elas veem pequeno, eu não tenho estudo, eu não sei falar, eu não tenho ninguém para me ajudar, o país está com dificuldade, eu isso, eu aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Elas ficam olhando o que elas não têm, elas ficam olhando as suas limitações, os seus problemas. Abraão fez isso também, Abraão fez isso, mas Deus o levou para fora. Abraão foi o homem escolhido por Deus, que através de sua história nos ensina a importância de confiar nas promessas divinas. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A fé de Abraão era inabalável. Um homem que deixou tudo para trás, para atender apenas ao chamado do céu. Foram sua fidelidade e obediência que o levaram além do que ele havia imaginado. Afinal, os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Mas, mesmo diante de todas as conquistas, Abraão ainda carregava o peso de sua maior frustração. Casado com Sara, uma mulher estéril, o escolhido de Deus, aos olhos humanos, não poderia ser pai, seu maior sonho. Mas Abraão teve o privilégio de ser o primeiro a receber a promessa de Deus como juramento. E determinado a ter um filho com sua amada esposa Sara, teve coragem de cobrar de Deus a realização deste sonho ao longo de sua jornada. Senhor Deus,
que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Foi então que Deus reafirmou sua promessa e ensinou a Abraão o que muitos ainda precisam aprender: a importância de não se limitar à frustração e olhar além, para enxergar a grandeza de Deus. Então levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça. Ao completar 100 anos, a promessa se cumpriu. Abraão teve o filho que tanto sonhava com Sara, o herdeiro que mais tarde seria pedido por Deus como sacrifício. E a obediência, fidelidade e confiança de Abraão às ordens do céu tocaram o coração de Deus, que poupou Isaque. Afinal, o sonho de Deus era muito maior para Abraão, o homem que, através da fé, se tornou pai de Isaque e de muitas nações. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei. É esta fé que Deus espera de cada um de nós. Afinal, o milagre não pode ser comprado, mas merecido, através da fé e da obediência a Deus. Quanto mais Deus me der, mais eu vou ajudar, mais eu vou honrar. Esse é o espírito que tem que estar dentro de uma pessoa, que é de Deus. Deus vai dar para uma pessoa assim, porque Ele sabe que a pessoa não vai se perder pelas bênçãos. A primeira bênção que você pode receber aqui na terra, antes de chegar no céu, chama-se Espírito Santo. É a maior e principal bênção. Foi essa fé que Jeane e Ricardo passaram a desejar. Então, quando o pastor falou da fogueira santa, eu não sabia o que eu não tinha entendido direito, mas eu sabia o que eu queria fazer. Eu quero participar. Eu tenho que participar, porque eu quero isso para minha vida. Então, quando a gente chega no altar, a gente pega um envelope, vai para casa sem ter nenhum real. Então, o que eu vou fazer se eu não tenho nada? Então, eu lembro bem que quando eu sentei na frente do sofá, que eu olhei para a televisão, eu falei: poxa, é a televisão. Eu vou sacrificar a televisão, porque é o melhor equipamento que eu tenho de casa. Passei um ano pagando, era lançamento na época. Então eu falei: eu vou sacrificar a televisão. Só que era o primeiro dia da Fogueira Santa. E quanto mais eu ia participar das reuniões, mais aquele fogo acendia dentro de mim, mais eu tinha certeza que eu queria para minha vida. Então aquele negócio queimava, ardia dentro de mim, me consumia de uma forma que eu falava, olhava para a geladeira, olhava para a máquina de lavar, para o micro-ondas, olhava para tudo que tem dentro de casa e falava: poxa, é isso aqui, eu vou colocar a venda, eu vou com toda a minha força para o altar. Agora é tudo ou nada. Ou é esse Deus na nossa vida, ou é. Não tinha mais outra escolha. E aí a gente foi com tudo para o altar. A gente colocou tudo de dentro de casa. Fogão, geladeira, máquina de lavar, televisão. E aí eu coloquei meu cabelo no altar também. Vendi, coloquei tudo no envelope. Na mesma época eu já tinha pedido, para o meu trabalho me mandar embora, já vinha em negociação durante muito tempo. E eu pensava, se eu colocar tudo no altar, ainda vou ter aquela rescisão lá e vai dar para mim começar alguma coisa nova, Mas Deus, Ele é tão tremendo que a minha rescisão saiu na semana de cumprir a Fogueira Santa. E Deus, não era a igreja, ninguém falava nada comigo, mas Deus falava: coloca sua rescisão também, fica sem nada, fica na minha dependência. E aí, toda vez que eu ia no banco sacar, os meus direitos, a minha rescisão,
Eu me sentia como Abraão levando Isaac para ser sacrificado. Minhas pernas tremiam. Eu falava, meu Deus, não é possível. E agora, o que eu vou fazer com uma criança pequena de 2 anos e sem nada? E falei, não, mas eu quero de alguma maneira chamar a atenção de Deus. A única coisa que eu queria era chamar a atenção dele, que ele me notasse. Em nenhum momento, nenhum pastor, ninguém na igreja falou para mim, olha, você tem que fazer isso, aquilo, o valor, nada, nenhum momento. Dentro de mim nasceu a necessidade de fazer isso. Mas quando falou o carro, era o meu maior bem ali, o que eu usava para poder se locomover com a família, com as crianças, fazer o mercado. Eu só olhei assim e falei, não, o carro não, o carro não, o carro não, o carro não. E eu fiquei dentro o dia inteiro brigando, deu um frio na barriga, as pernas tremiam. E eu não sabia como chegar em casa e falar com a minha esposa sobre esse carro. E quando eu tomei coragem, que eu falei, nega, amor, simplesmente eu estava pensando hoje sobre o carro. Pensando que ela ia brigar comigo, pensando que ela falasse, agora ficou louco de vez. E naquele momento ela olha pro meu rosto e fala, olha, eu pensei a mesma coisa. A gente se abraçou, a gente chorou muito. A gente tomou a decisão, colocou ele à venda. E aí, sei que quando chegou no dia pra gente cumprir, a gente olhou, virou tudo nota, né? A gente não fez transferência nem nada, virou tudo nota. Então, aquelas notas virou um dinheiro que a gente nunca tinha visto na vida. Mas a gente olhou para aquele valor ali e falou, olha, a partir de hoje, está decidido nessa casa, nessa família, que o dinheiro não é mais Senhor nessa casa. Que o Senhor é Deus. Então a gente foi nessa certeza de que não era somente o dinheiro que a gente estava colocando no altar. A gente foi na certeza que ali estava a nossa vida no altar. As nossas frustrações, as nossas dúvidas, todos os questionamentos que a gente tinha dentro da gente, a gente colocou ali naquele envelope. E a gente foi com as pernas tremendo, colocamos aquela sacola no altar. Eu lembro como se fosse agora, quando a gente sobe naquele altar, a gente tem certeza que a gente estava colocando, estava subindo com a nossa vida. A gente não estava subindo com papel, dinheiro, a gente estava subindo com a nossa vida. E quando a gente consegue subir, que foi os passos mais difíceis da nossa vida, lá em cima eu abro a minha alma e invado os céus. Eu viro para Ele, para Deus e falo, olha, eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu não sou merecedor, mas o Senhor prometeu que aquele que viesse a mim, de maneira nenhuma eu o lançaria fora. Então mesmo sendo eu o mais insignificante e o pior de todas as criaturas, eu queria porque Ele prometeu. E a promessa dele é uma escritura registrada. Naquele momento, o Espírito Santo me faz ver quem eu era. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, sem eu merecer e saber como explicar por quê, Ele me perdoou e me abraçou e falou, acabou. Naquele momento eu me senti limpo, lavado. Eu vi que dentro de mim estava sendo gerada uma nova criatura. Estava nascendo um novo Ricardo, um novo eu. E lá, eu tenho certeza que o próprio Deus estava lá esperando a gente, recebeu a gente, recebeu, nosso sacrifício foi aceito. Subiu ao céu naquele momento. O próprio Deus recebeu. A gente não tinha nada, não tinha onde esquentar o leite da minha filha de 2 anos. Mas a gente desceu numa alegria tão grande, a gente tinha uma certeza que aquilo ali tinha acabado. Aquele sofrimento, aquela frustração, aquela vida pequena tinha acabado ali. Então a gente se abraçou, pegou na mão um do outro
E a gente foi na certeza, a gente não sabia o tempo que ia passar. E a gente não ficou ansioso, a gente esperou o tempo que fosse preciso, mas a gente tinha certeza que nós não estávamos mais sozinhos. Deus estava com a gente. Eu não gostava da pessoa que eu era. E hoje não. Hoje eu tenho prazer, porque eu sou uma pessoa que eu nunca sonhei ser. Hoje eu consigo fazer o bem para as pessoas que eu machuquei. Hoje eu sou um filho que eu nunca sonhei ser. Eu sou um marido que eu nunca sonhei ser. Eu sou um pai que eu nem sabia que podia existir. E depois, que eu tive o batismo com o Espírito Santo, eu me tornei outra pessoa. Veja agora tudo o que a Jeane e o Ricardo, esse casal de empresários, viveu depois daquela fogueira santa, que decidiram agir com a fé. E aí eu comecei aos pouquinhos, de fé em fé. Meu marido falava para mim fazer o curso de cabeleireira e eu rejeitava, falava que não. Fiquei muito tempo falando não, porque eu não me via capaz de fazer aquilo ali, Eu falava, não, isso não é para mim, isso não é para mim. Eu mesma me diminuía. E depois que eu tive o batismo com o Espírito Santo, nasceu aquela garra, aquela força. E aí veio a ideia do salão, Eu falei, não, agora eu fiz esse curso básico mesmo, não sabia quase nada, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro para um secador. E fui, com a fé, com a coragem, nasceu uma garra dentro de mim naquele momento que eu não tinha. Uma certeza, comecei a andar por os lugares procurando. Eu procurava salão, ia num canto, ia no outro. E nesse mesmo dia, Deus me mostrou um salãozinho pequeno, 12 metros. Mas para mim era tudo. O salão tinha 12 metros quadrados. E aí eu falei para o moço que eu não tinha dinheiro, não sabia como que eu ia pagar ele, que eu não tinha depósito, eu não tinha nada, mas que eu tinha certeza que era ali o meu salão que eu ia abrir. E aí ele pegou e falou assim, moça, fiquei com dó de você, você é tão guerreira, parece que você já é tão sofrida, eu vou te ajudar. Eu vou alugar para você esse salão e depois mais para frente você me paga o depósito, quando você começar a fazer cliente. O primeiro dia que o salão inaugurou, eu era tão experiente que eu fui cortar o cabelo da cliente e cortei um pedaço da orelha dela. E o sangue começou a correr e eu me tremia, não sabia o que fazer. E parece que Deus usou aquela mulher e falou para mim, ei moça, calma, vai dar tudo certo, você está nervosa, é assim mesmo quando a gente começa. Não se preocupe, o importante é que meu cabelo ficou lindo, eu vou voltar aqui, você é sua cliente. E dali então a gente foi crescendo, foi evoluindo. Hoje a gente tem 5 unidades de salão espalhadas por São Paulo. E hoje, eu que comia lixo, resto de carne, resto de verduras, era uma pessoa que não parava em emprego nenhum. Em 3 meses eu passei por 6 empregos, nada dava certo. Hoje eu dou emprego para dezenas de pessoas. Hoje eu posso contribuir com o pão de cada dia, com o alimento na mesa dessas mães, para não passar o que eu passei de não ter o que comer. Hoje eu dou emprego. O meu sonho era ter um banheiro. O meu sonho era poder alugar um cômodo cozinha, um cômodo com banheiro. Esse era o meu sonho. E hoje eu não tenho mais esse problema, Hoje a gente mora num apartamento com 6 banheiros, de frente para o mar, um lugar espetacular, que é muito mais do que eu sonhei, do que um dia eu pedi para Deus. Hoje eu moro num apartamento que nem para limpar, eu nunca nem imaginei de entrar num apartamento igual o meu, nem para fazer uma faxina para uma pessoa. E hoje o Espírito Santo me proporcionou morar aqui de frente para o mar. Hoje eu viajo para onde eu quiser ir eu vou. Hoje a gente almoça nos melhores restaurantes. Tem um casamento abençoado, eu que era frustrada em tudo. E para resumir, a gente continuou de fogueira santa em fogueira, de fé em fé, sempre sacrificando, nunca mais deixamos de participar nenhuma. Pelo contrário, quando chega essa época, dentro da gente ferve, porque a gente sabe do que tem no altar. Toda a vida de frustração acabou. Ficou aquele dia que eu passei pelo altar. Hoje, eu não tenho mais só uma casa, eu tenho alguns imóveis. A gente tem a chácara,
que é um terreno lindo, maravilhoso, de 1.000 metros quadrados, que tem uma casa com 3 dormitórios, sendo 2 suítes, sala, cozinha planejada, sala de jantar, varanda, piscina. E para a honra e glória do Senhor Jesus, neste ano, Deus deu para a gente aquele que venha ser o nosso maior patrimônio físico, que é o nosso apartamento. É um apartamento maravilhoso, que agora não tem mais problema com banheira. São 6 banheiros dentro desse apartamento, são 300 metros de área útil, são 5 suítes, sala, escritório. E eu tenho essa consciência, né? Eu e meu esposo, a gente tem essa consciência que a gente não tem nada. Tudo é de Deus. A gente veio sem nada. A gente não tem apego a nada. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo, tudo pertence a Ele. E a gente não tem apego a nada. Por o contrário, quando vem a fogueira santa, o fogo entra dentro da gente, a gente já quer fazer algo diferente, a gente já fica contando os minutos para chegar à próxima. O que é que a gente vai fazer de diferente? Porque a gente tem essa consciência, né, da obra de Deus que tem que se expandir. Quando eu vejo lá o projeto Canaã, eu que vim lá de Irecê, daquele sertão da miséria, eu olho para aquelas crianças e penso, meu Deus, eu me sinto eu ali sendo ajudada. Eu me sinto eu ali sendo cuidada. Quando eu vejo aquelas crianças lá que têm o que comer, eu penso, meu Deus, na minha época deveria ter uma dessa, né? Lembra de Irecê, na Bahia? Foi naquela região miserável, aos olhos de muitos, sem possibilidade alguma de desenvolvimento, que o bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal, teve o desejo de investir sua fé. A missão de transformar a vida daquelas pessoas foi passada ao bispo Marcelo Crivella, como mostra esse documentário. O bispo Marcelo Crivella resolveu enfrentar o desafio. Ao assinar contrato com a Sony, doou os R$850 mil do adiantamento dos direitos autorais de suas músicas para a criação do Projeto Nordeste. A partir daí, o bispo Marcelo Crivella começou uma campanha com shows e vendas de CDs por todo o Brasil para o desenvolvimento do Projeto Nordeste. E ainda com os poucos recursos que temos, nós vamos chegar lá. Primeiro passo, comprar as terras. Depois, trazer a água. Furou-se o solo, construiu-se reservatórios. 550 quilômetros de tubulação e mangueiras rasgaram a terra seca, fazendo com que a chuva brotasse de baixo para cima e a esperança começasse a gotejar. E a cidade começou a ser construída. Depósitos para as colheitas, casas, escolas, ruas e iluminação. O Projeto Nordeste estava pronto para crescer. A irrigação molhando o solo, as sementes brotando, os primeiros pés de feijão tingindo a terra vermelha e os alimentos surgindo de um lugar onde antes só havia seca e desolação. A fazenda Nova Canaã vive seu primeiro triunfo. Um ano depois, o povo se reúne para realizar a primeira colheita de feijão e começa a se resgatar as vidas perdidas. É o último dia da minha vida. Isso aqui foi o que ficou de um pai de família. Quando foi feita a reportagem aqui, foi falando sobre o suicídio dele. Que na época ele queria só um poço na roça. Hoje nós temos 2. Que bênção, hein? Entendeu? E através do bispo também, ele me deu todo o sistema de irrigação. E nós estamos, assim, felizes. Porque vamos poder realizar aquilo que ele não conseguiu. A água que faltava veio como um presente de Deus. Movida pela dor da saudade e apoiada pelo Projeto Nordeste, esta mulher de fibra fez a terra florescer. Hoje a aula é sobre a própria Fazenda Canaã.
E o Wesley caprichou na redação. Eu digo que a escola é minha segunda casa e a professora minha segunda mãe. Os alunos ficam na escola das 8 da manhã até as 4 da tarde. E fazem 4 refeições por dia. O uniforme é confeccionado na própria fazenda. Depois das aulas, as crianças têm outras atividades. Futebol, artesanato, capoeira e judô. Os cuidados com a saúde também são prioritários. Todo mundo vai ao dentista. Seu Raimundo diz que a vida da família mudou radicalmente com a fazenda Nova Canaã. Estava num lugar bem guardado. Não se preocupa, tem tudo. Tem roupa lavada, tem roupa nova, tem um sapatinho novo, tem o livro, tem o caderno, e aí é obrigado a tirar tudo do meu salário, né? Depois de um dia proveitoso na escola, é hora de ir para casa. 7 ônibus transportam todos os alunos. Com o passar do tempo, a Fazenda Canaã só cresceu. E a cada ano atende mais e mais famílias. E o final dessa apresentação não poderia ser melhor. É que eu recebi um abraço coletivo e bem apertado da criançada. Além da educação curricular, elas praticam esportes e recebem cuidados como roupas lavadas e passadas, transporte, alimentação e todos os dias levam pães para casa. Então, bora lá comigo conhecer como tudo isso funciona. Sejam bem-vindos! Bora lá, né, minha gente? Olha que surpresa! Quando você encontra um carrinho desse cheio, passando aqui no corredor, ele tem endereço certo. Vanusa, você tem ideia de quantas peças tem aqui? Umas 350. 350? Tudo dos meninos que jogam futebol. E aqui, olha só, o destino é lavanderia, porque aqui nesse cantinho que as meninas dão conta de centenas de roupas. Fátima, olha a quantidade de roupa que chegou. Para você? Oh! Aí ela faz, oh! Mas tem um detalhe, tem uma vantagem. Essa roupa aqui precisa passar? Graças a Deus não. Eu quero, vem cá. Eu quero que você me responda uma pergunta. Presta atenção nessa imagem. O seu guarda-roupa nesse momento está desse jeito, com tudo passado, dobrado impecavelmente, no mesmo tamanho, roupas branquinhas. Olha só, gente, olha pra isso aqui. Toalhas, tem a idade de 6 anos, lençóis, porque as crianças menores dormem aqui durante a tarde, tem a hora do soninho, tá tudo prontinho. Aqui desse lado tem roupão, tudo dobrado, calça, moletom, pra quando tiver mais frio. Aí a pergunta que eu faço é, o seu guarda-roupa está desse jeito? Eu já respondo, o meu não tá não, viu? Gente, ele tá fazendo uma tarefa que é diária. São 5 pãezinhos, né, Yolando? Em cada saquinho desse. Exatamente. Todos os dias, desde o início do projeto, as crianças levam 5 pãezinhos para casa. Nós temos hoje uma faixa de 600 crianças, se passar um pouquinho a mais, e dá na faixa de 3.000 pães só para elas levar para casa. Só para casa. Estes 5 pãezinhos que são doados diariamente para as crianças do projeto representam muito na alimentação das famílias da região. E aqui é a casinha da Lauciene, que ela disse assim, você precisa ir lá porque eu preciso apresentar a minha casa. E aqui é o quê? É a sala? É a sala. Aqui é a televisão da minha mamãe. Tá. Eu assisto todos os programas e todos os dias eu pego e assisto desenho. Ai, que legal. Aqui é o rádio da minha mamãe. E ela gosta de ouvir música, principalmente o forró. Forró. Ai, eu também gosto de forró, Lauciene. Você gosta? E tem quantos anos que você estuda no projeto? 5 anos. Desde 5 anos. Desde 5 aninhos. E você tem quantos hoje? 8 anos. Ah, então há 3 anos que você tá lá. E você gosta de lá? Gosto. É?
Lá, apesar de ter amigo pra mim brincar, igual aqui, lá eu também posso ter uma boa leitura, estudar e aprender várias coisas novas. Claro, você pode ter educação, não é? Uhum. E com educação a gente vai longe, não vai? Você quer ser o quê quando crescer? Eu vou ser veterinária e bailarina. Uma veterinária bailarina? O objetivo do projeto Canaã é criar um ambiente onde sonhos como os que Lauciene tem possam florescer. Viu só? Por meio do projeto Canaã, a vida dos conterrâneos de Jeane já mudou muito. E a mudança que também aconteceu na história dela é até difícil de explicar. Quando eu vejo aquela obra gigantesca em Brasília, meu Deus, eu fico, agora minha família vai se entregar para Jesus, porque é uma obra maravilhosa dessa. Aí que nasce aquela vontade de ter mais e mais para ajudar, para patrocinar a obra, para ver mais igrejas sendo construídas. A Igreja Universal está em constante expansão. Pela fé de seus membros, leva a salvação de almas para os 4 cantos do mundo. O solo sagrado em construção em Brasília é uma mega edificação de 700 mil metros quadrados, com capacidade para 6.500 pessoas. Um projeto que visa transformar milhares de vidas no centro-oeste brasileiro. A Igreja Universal do Reino de Deus não tem medido esforços para que a obra de Deus avance pelo Brasil e pelo mundo. Simultaneamente, vários templos e catedrais estão sendo erguidos na finalidade de socorrer o maior número de almas perdidas e desesperadas. Vamos atualizá-los sobre o andamento de algumas delas. Em um terreno de mais de 5.000 metros quadrados, a construção do novo templo da Universal na cidade de Anápolis é a nossa mais recente obra, que teve início neste mês e encontra-se na fase de movimentação de terra. O templo terá capacidade para 1.032 pessoas sentadas, além de auditório, salas para crianças e grupos e 2 estúdios de rádio. Iniciada em março, apesar da pandemia, a reforma e ampliação do templo em Cajazeiras já está em fase de concretagem dos pilares e vigas do primeiro pavimento. Com essa ampliação, aumentaremos a capacidade do templo de 594 para 1.064 lugares. A obra de 7 Lagoas já está com toda a parte de contenções executadas e já foram iniciadas as escavações, concretagem de blocos e fundações. O novo templo terá capacidade para 1.008 lugares, além de auditório e salas. Temos acompanhado a evolução da nova Catedral de Brasília. Uma obra monumental que está na sua segunda fase e agora em agosto teve como marco a chegada da estrutura ao nível do primeiro subsolo. Foi marcado também pelo início da retirada do escoramento das lajes helicoidais e por iniciar a concretagem das rampas de acesso ao estacionamento. Tudo isso só tem sido possível por causa daqueles que se preocupam com a obra de Deus e o crescimento do Evangelho. A mesma preocupação que havia em Davi, que não aceitava morar em um palácio, enquanto a casa de Deus ainda era uma simples tenda, e empenhou todas as suas forças para erguer uma casa à altura do Deus de Israel, embora o Altíssimo não tivesse pedido nada a ele. Por essa atitude, Deus retribuiu fazendo uma aliança com Davi. Firmaremos esse compromisso de jamais desamparar sua casa, e ele certamente honrará a fé dos que se preocupam com esta obra. Te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que te fará casa. E a obra continua, com o apoio de fiéis como Jeane e Ricardo, sempre dispostos a ganhar novas almas.
Eu já coloquei no altar igreja para o presídio, porque quando eu vi aquelas pessoas presas, sedentas, talvez elas não tiveram a oportunidade de ouvir falar desse Deus. Então foi uma das maiores alegrias da minha vida, o dia que eu coloquei uma igreja dessa no altar. Cada vez que eu vejo um preso sendo batizado, eu falo, não, aí valeu a pena trabalhar, valeu a pena tudo isso. Aquele fogo acende dentro da gente. E de fé em fé, a gente não para. Por o contrário, a gente não tem apego a nada. Tudo isso é maravilhoso, mas tudo é de Deus, tudo é para Ele. Tudo que Ele pedir, a gente fica ansioso para Ele falar com a gente, o que é que Ele quer. A gente faz propósito, faz jejum para ouvir, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer, meu Deus? Eu não tenho nada, é tudo teu. O que o Senhor quer dessa vez? A gente já colocou carro, já colocou salão, já colocou empresa, já colocou igreja. O que o Senhor quer? E a gente fica naquela loucura mesmo para agradar a Deus, né? Para ver o que Ele quer da gente. E não é pastor que pede, não é igreja que pede. O desejo nasce dentro de você. Você tem a necessidade de agradar esse Deus. Você vive para Ele. Eu já era morta, eu não tinha nada. Eu era miserável. O que é que eu vou querer? Eu não vou levar nada. O meu maior prazer está nas coisas que o dinheiro não compra. Minha maior felicidade está na família, está na fé que a gente conquistou, na coragem, na intrepidez que a gente tem. O maior prazer está no caráter. Hoje são outros valores que o dinheiro não pode pagar. Mesmo diante de todo esse patrimônio, nada se compara ao que tem de mais valor na minha vida, que é o Espírito Santo, que é a salvação. E nossa maior riqueza, nosso maior sonho é quando Jesus levar a gente contemplar a face dele e ele falar: essa é minha filha amada, essa é minha filha amada que eu tenho prazer. Nos braços da mãe. Dependente dela para tudo, é o bebê que nasce de seu ventre. Segundo o dicionário, dependência significa necessidade excessiva de auxílio, ajuda, proteção. Também quer dizer estado de quem deve obediência, submissão, subordinação. Dependentes também são os pobres e, segundo a Bíblia, os escolhidos por Deus. Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas quem são os pobres citados no livro sagrado? Você pode ser pobre e soberbo e se achar um rico cheio de si, porque tem muito pobre e soberbo, assim como tem rico que é humilde. Abraão era riquíssimo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Abraão, o homem até os dias de hoje conhecido como o pai da fé, escolhido por Deus para ser seu servo e receber suas bênçãos. A dependência de Abraão em Deus o fez abandonar sua vida estruturada, família, planos. Deixou tudo para trás, aos 75 anos de idade, para atender ao chamado de Deus. Aposte tudo na palavra de Deus. E se Ele não te honrar, é porque você não apostou tudo. Ainda faltou alguma coisa. Porque Deus não é infiel. Ele cumpre a palavra dele. Tudo pode falhar nesse mundo, mas a palavra de Deus jamais falhará. A fé de Abraão o fez conquistar muito mais do que aquilo que havia deixado para trás. Sua obediência e fidelidade fizeram dele o primeiro homem a ter recebido a promessa de Deus como juramento. E os planos do Senhor iam muito além do que Abraão poderia imaginar. Aos 100 anos de idade, realizou o sonho de ser pai. Sua esposa Sara, que era estéril, deu à luz a Isaque aos 90 anos de idade. Dono
dono de terras e, enfim, com um filho nos braços, seria então Abraão, naquele momento, um homem finalmente rico? Qualquer coisa, por exemplo, dinheiro, posição social, qualquer coisa, pessoa, filha, filho, marido, mulher, família, qualquer coisa que você coloque acima de Deus, aquilo é a sua riqueza. Mesmo com todos os seus sonhos realizados, Abraão não se viu rico. Seguiu como pobre homem, dependente de Deus, submisso a Ele, servo de sua vontade, disposto até a entregar seu único filho em sacrifício. A dependência de Abraão em Deus fez dele um homem rico na fé, muito mais próspero do que almejava, bem mais realizado do que imaginava ser. Tudo porque sempre foi o pobre dependente de seu Senhor, conforme Deus espera de todos os seus servos. Mas se você aposta na palavra de Deus, sua vida muda. Não fique na dependência de ninguém. Eu quero que você ande sozinho. Deus te deu a fé para você andar sozinho. Ele não te deu a fé para você depender dos homens. Ele te deu a fé para você depender dele. Porque a fé é o poder de Deus dentro de você. Fogueira Santa de Israel, na fé de Abraão. Saiba como participar em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Para mais informações, ligue para a nossa central de atendimento 3573-3535.